Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da MAHLE Metal Leve para a discussão de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Daniel Brasil Alves, gerente de marketing e comunicação corporativa, Daniel de Oliveira Camargo, gerente executivo contábil, e Fábio Lopes Pérez, gerente executivo de finanças. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão ouvindo a teleconferência durante a apresentação da MAHLE Metal Leve. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado através do website de Relações com Investidores da companhia, onde se encontra disponível também a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a MAHLE Metal Leve, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da MAHLE Metal Leve, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a MAHLE Metal Leve. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Daniel de Oliveira Camargo, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Daniel Camargo, pode prosseguir. Boa tarde a todos, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à teleconferência de resultados da MAHLE Metal Leve para falarmos sobre o primeiro trimestre de 2021. Antes de começarmos com a agenda, nós desejamos que todos estejam em segurança e saudáveis. E como temos informado em nossas teleconferências, a MAHLE continua a seguir rigorosos protocolos de saúde para que suas operações se mantenham ativas e de forma também a mitigar o risco de contaminação pelo Covid-19. Ao final dessa apresentação, nós estaremos à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Então, seguindo para a nossa agenda, no slide de número 2, vamos falar sobre os destaques, a visão geral do mercado, o desempenho das receitas líquidas, uma síntese dos resultados e do EBITDA. Vamos falar sobre a gestão financeira, sobre os investimentos e depreciação e, como eu já disse, por último, uma sessão de perguntas e respostas. No próximo slide, nós temos então os destaques, o desempenho do primeiro trimestre de 2021, a receita líquida de vendas, que foi de 835 milhões no primeiro trimestre de 2021, representou um crescimento de 45,5% quando comparado ao primeiro trimestre de 2020. No mercado de aftermarket doméstico, no primeiro trimestre de 2021, houve um crescimento das vendas de 64% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. No mercado de equipamento original doméstico, no primeiro trimestre de 2021, houve um crescimento de 40% quando comparado ao primeiro trimestre de 2020. No mercado de aftermarket e exportação, a companhia registrou um crescimento de 53,9% quando comparado aos períodos. E no mercado de equipamento original e exportação, houve um aumento de 35,7% quando comparado aos períodos de 2021 e 2020. Na margem EBITDA, no primeiro trimestre de 2021, tivemos 23,9% e no primeiro trimestre de 2020, tivemos 15,9%. Os dividendos complementares, na Assembleia Geral Ordinária de 29 de abril de 2021, foi aprovada a distribuição de dividendos no valor de 48,6 milhões.
Isso nos levou a 100% de payout sobre os resultados do ano de 2020. Eu gostaria agora de passar a palavra para o Daniel Brasil para tratar sobre as vendas. Obrigado, Daniel Camargo. Boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. Mais uma vez, obrigado pela participação na teleconferência de resultados da MAHLE Metal Leve. Eu vou iniciar pelo slide 4, onde nós temos as vendas e a produção de veículos de Brasil e Argentina do primeiro trimestre de 2021 comparado com o primeiro trimestre do ano passado. No primeiro bloco, nós temos os veículos leves. Começando pelo Brasil, as vendas de veículos, tivemos uma queda de 6,7%. Tem um impacto aqui do mês de março, onde tivemos algumas restrições com relação às concessionárias, principalmente em São Paulo, com o início da fase emergencial, e isso acabou impactando aqui, mesmo tendo no ano passado, né, a pandemia, isso ainda tivemos aí 6,7% de queda. Na Argentina, um crescimento de 20,2%, e no combinado de Brasil mais Argentina, a venda de veículos, uma queda de 3,5%. Na produção de veículos leves no Brasil, um crescimento de 0,8%, na Argentina, um crescimento de 35,3%, e Brasil mais Argentina, um crescimento de 4,4%. A gente tem um certo descompasso entre produção e vendas, porém, mesmo assim, não foi suficiente para subir o número de estoques. Atualmente, nós temos 97 mil veículos de estoque no Brasil, são 17 dias, e esse número, normalmente, ele gira em torno de 30, 33 dias. Então, mesmo com a produção tendo crescido mais do que a venda, o estoque ainda não foi possível a recomposição dele, o estoque ainda continua baixo. Passando para o quadro de baixo, nós temos os veículos pesados. Então, as vendas no Brasil, tivemos um aumento de 23,6%, mercado bem aquecido. Na Argentina, um crescimento de 63%, e o total, Brasil mais Argentina, um crescimento de 27,3%. Na produção, um crescimento de 24,7% no Brasil, e na Argentina, um crescimento de 66,7%. Brasil mais Argentina somados, um crescimento de 25,2%. Então, a gente percebe aqui, ou seja, uma grande diferença entre os veículos leves e pesados. Nos veículos pesados, a demanda bem aquecida, principalmente puxada pelo agronegócio, e também a parte de delivery, que aumentou, mas principalmente o agronegócio que tem puxado essas vendas de veículos pesados. Nesse número nós temos caminhões e ônibus, ou seja, excluindo os ônibus, que o desempenho não está tão bom. A parte de caminhões, o crescimento é ainda superior a esses valores aqui. Vou falar um pouquinho agora sobre a expectativa para o full year de 2021. Tá? Então, iniciando aqui pelos veículos leves, eu vou usar como referência aqui a Anfavea, tá? Então, na parte de venda de veículos leves, a projeção da Anfavea é de 15%. No último call, eu comentei que a projeção da MAHLE estava alinhada com essa projeção da Anfavea, e nesse trimestre a gente está um pouco abaixo do que essa projeção da Anfavea. Isso até devido às restrições aí que tivemos com relação a componentes, né, as montadoras sofrendo com essa falta, e algumas montadoras mais do que outras, né, parando, tendo que fechar ou fazer deslocamento de férias coletivas, antecipação de férias coletivas para manutenção das linhas produzindo. Então, o desafio tem sido bem grande aí para continuar com as linhas rodando. Então, a gente deu uma ajustada e a nossa projeção é um pouco menor. Na produção, a projeção da Anfavea para esse ano é de um crescimento de 25% comparado com o ano passado. E também aqui nós estamos um pouco menores aqui com a projeção da MAHLE, né? Então, também fizemos um ajuste aqui com relação a esse número. Em veículos pesados, a projeção da Anfavea nas vendas é um crescimento de 13%. E nesse caso, a visão MAHLE ela é mais otimista, até pelo
pela venda que temos aí no year to date março, incluindo abril também, ou seja, o mês de abril também foi um mês forte em vendas, então a projeção MAHLE é superior à projeção da Anfávia, e na produção a projeção da Anfávia é de um crescimento de 25%, e a MAHLE também tem aqui uma previsão mais otimista. Então, apesar aí de todas as dificuldades, ou seja, o mercado ele tem se mostrado aí resiliente, ou seja, a venda diária, mesmo olhando o mês de abril, foi um mês também, na medida do possível, um mês positivo, então essa venda diária ela vem se mantendo, ela está inferior ao que foi a venda diária do último trimestre do ano passado, mas ela vem num bom patamar, num bom nível aí, ou seja, apesar das dificuldades, se mantendo aí a demanda. Vou passar agora para o slide 5. No slide 5 nós temos a produção de veículos da América do Norte e Europa. Então nós temos ali na América do Norte uma queda de 3,8%. Cabe salientar que no mercado de pesados o crescimento de 17,3%. Isso aqui para o mix de faturamento isso ajuda, né? Então apesar do número negativo de 3,8%, para veículos pesados um crescimento de 17%. Na Europa, uma queda de 2,9% e também um número positivo para veículos médios e pesados, um crescimento de 9,8%. Somando América do Norte e Europa, uma queda de 3,3%. Então a gente tem aqui uma certa recuperação ainda, ou seja, ainda inferior ao número de 2020, mas em ramp-up, né? Um crescimento dos mercados aí, ou seja, voltando, recuperando e chegando aí nos patamares anteriores aí à crise. Passando agora para o slide 6. No slide 6 nós temos a evolução da receita líquida de vendas no trimestre. Então ali na primeira coluna é o primeiro trimestre de 2021, na segunda coluna o impacto volume-preço, na terceira a variação cambial, na quarta coluna o primeiro trimestre de 2020, e aí as 3 colunas de variação, eu vou direto ali na última coluna, tá? Então que é, começando pelo equipamento original doméstico, nós tivemos um crescimento na receita de 40,5%, um impacto de variação de cambial de menos 1,5%. Esse impacto de variação cambial no mercado doméstico refere-se à Argentina, onde nós temos uma planta de válvulas, e esse faturamento em pesos convertido para reais, ele me gera esse impacto negativo. Então, o total de crescimento de 42% de volume e preço, bem superior à referência de mercado, né, que foi a produção de veículos. E os principais motivos para esse crescimento é o mix de veículos pesados. A gente viu que os veículos pesados, o crescimento é bem superior aos veículos leves. Também ao mercado de reposição, as peças de OIS, e também ganhos de market share. Esses são os principais motivos aí desse crescimento do faturamento da MAHLE acima da referência de mercado. Na exportação, nós temos um crescimento de 35,7% na receita, sendo um impacto de variação cambial de 33,4%, impacto volume-preço de 2,3%. Então, basicamente, aqui um crescimento do câmbio e a parte de volume-preço alinhada com os mercados aí, Europa e América do Norte, de exportação. Passando para o aftermarket doméstico, tivemos um crescimento na receita de 64,2%, um impacto de variação cambial de menos 8,6%, então impacto volume-preço de 72,8%. Então aqui nós tivemos a recuperação plena do mercado, além também da recomposição dos estoques pelos nossos clientes e também um ganho de market share, ou seja, os componentes importados acabaram perdendo um pouco de espaço até pela desvalorização da moeda, então beneficiando aí a quem tem produção local. O aftermarket exportação, um crescimento de 53,9%, impacto de variação cambial 19,6%, impacto volume-preço de 34,3%, é a recuperação do mercado após a pandemia. Na verdade ainda estamos com a pandemia, porém já o mercado recuperando, e aqui principalmente o Chile, Paraguai e Peru, os principais países aí que representam esse crescimento. Então, o total geral
da receita, o crescimento de 45,5%, impacto variação cambial 11,8%, então impacto volume-preço de 33,7%. Passando agora para o slide 7. No slide 7 nós temos a exportação consolidada por região geográfica, sem nenhum comentário aqui para esse slide, ou seja, os índices muito próximos, né, da América do Norte, Europa, América do Sul e outros mercados, tanto do primeiro trimestre de 20 quanto o primeiro trimestre de 2021. Eu volto a palavra agora então para o Daniel Camargo e estarei disponível ao final aí para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Daniel Brasil. No próximo slide nós temos a síntese das demonstrações de resultado. Estamos demonstrando aqui a margem bruta. Então, como podemos ver, a receita apresentou um aumento de 45,5%, como já dissemos também, mostramos. Os custos aumentaram quase na mesma proporção, portanto, a margem bruta sofreu aí um aumento de 2,5 pontos percentuais, isso principalmente em função de um aumento no volume nos mercados de atuação da companhia. No próximo slide, nós temos as despesas com vendas, que no primeiro trimestre de 2001 sofreu o principal impacto, né? Se refere a fretes e gastos variáveis com vendas, portanto sofreu um aumento de 12,5%, mas ainda bem inferior ao aumento que nós tivemos na receita. As despesas gerais e administrativas no primeiro trimestre de 2021 sofreram um aumento aí, principalmente em função de manutenção, materiais e utilidades. As despesas com desenvolvimento de tecnologia, podemos ver então uma redução maior em função do foco no desenvolvimento de produtos de rápida aplicação ou comercialização. Em outras receitas e despesas operacionais líquidas, podemos ver então também uma redução. Houve uma menor despesa no período em função principalmente da provisão. Provisão e reversão é um conjunto, né, das contingências trabalhistas, cíveis e tributárias. No próximo slide, nós temos o resultado operacional medido pelo EBITDA, que foi de 23,9% no primeiro trimestre de 2021. Nós não temos muito a acrescentar a essa variação do EBITDA, como nós podemos ver no slide. O resultado bruto é o principal fator, contribuindo aí para 94,5 milhões neste montante de EBITDA, e também o ganho e perda na posição monetária líquida de 13,2 milhões, que se refere à correção que nós fazemos na nossa controlada malha argentina em função do IAS 29, a hiperinflação. Gostaria de passar a palavra agora ao Fábio Pérez. Boa tarde, senhores. Obrigado, Daniel. Falar um pouco sobre o resultado financeiro líquido, né? Quando nós comparamos o primeiro trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2020, nós vemos aqui o delta dele, que é 34 milhões na sua totalidade. Então, fazendo o breakdown aí, começando pelos juros líquidos, nós temos um delta de 1,1 milhões. Os juros decorrentes de receita são basicamente ali das aplicações que nós temos. E aí aqui fazer um comentário adicional que 5%, né, nós oferimos aqui ao ano, justamente porque nós consolidamos o mercado brasileiro com o argentino. E como todos sabemos, os juros do mercado argentino é mais alto que o brasileiro. Quando nós fazemos a composição, nós chegamos aí nos 5%, né? Então nós tivemos lá uma receita de 5,5 milhões. E na dívida, o custo da dívida 4,3 milhões, dando um resultado de juros de 7,5 milhões. Basicamente, a variação que existiu dos juros líquidos, né, entre os períodos, que é 1,1 milhão, é exatamente
dado em função dos volumes de aplicações e de dívidas auferidos no período, né? A gente vê nas últimas duas linhas um crescimento nas aplicações de 98% e uma redução na dívida na ordem de 16%. Então, essa composição toda deu 1,1 líquido. Falando um pouco da variação cambial, nós tivemos um líquido um delta de 35,9 milhões, indo direto ao ponto 2, que é a variação cambial do ACC. Nós tivemos as operações do ano passado. Esse ano nós fomos liquidando ao longo dos anos, né? A partir de abril de 2020 nós fomos liquidando, e a última parcela será liquidada agora no mês de maio, no valor de aproximadamente 70 milhões. Então, foi reduzindo a exposição cambial e, obviamente, nós tivemos também a redução da variação cambial. Cabe dizer que no ano passado nós tivemos uma desvalorização também no câmbio, né, em torno de, quando comparamos outubro de 19, que foi quando fizemos as tomadas dos recursos, para março de 20, nós tivemos aí uma desvalorização do dólar, do real, em torno de 30%. Por isso a gente teve esse impacto aí. Outras transações referem-se às operações que nós temos na Áustria, de juros sobre capital e dividendos, as quais nós tivemos essa variação cambial também. E aí, então, colocando todos os componentes dentro de uma cesta, chegamos a um delta de 34,6 milhões entre os períodos. Indo para a página 12, nós temos aqui a composição do nosso endividamento na tabela do lado esquerdo, né, onde nós tivemos ali em dezembro de 20, 133 milhões e agora 209 milhões. Então, nós tivemos um acréscimo aí no nosso caixa, na posição líquida, de 76 milhões. Do lado direito, a primeira tabela mostra a composição da nossa dívida, né? Sendo 66% FINEP, mais ou menos 28% NCE e o BNDES, que representa 6,3%. Então, o FINEP com um custo médio de 3,87, as nossas NCEs e ACCs aqui com 0,47 ao ano e o BNDES com 5,89. Então, isso nos dá um custo médio de 3,05% ao ano. Nos quadros abaixo, nós vemos a composição das nossas dívidas, né? Os períodos em que acontecerão os pagamentos. Como eu mencionei anteriormente, no mês de maio agora, nós faremos o pagamento na próxima semana, né, de 70 milhões, que refere exatamente às NCEs e ACCs que nós temos em aberto. E o restante aí refere-se ao fluxo de pagamento do FINEP e do BNDES. Indo para a página de número 13, nós temos aqui os nossos investimentos de depreciação. Os investimentos feitos no primeiro trimestre de 2020 foram 4,9 milhões e esse ano 14,1 milhões, o que representa 0,9% da receita em 2020 e 1,7% da receita em 2021. E com relação à depreciação, nós temos aí representando 19% do valor investido em relação à depreciação no ano de 2020 e 54,2% no ano de 2021. Então, aqui nós temos esses investimentos são feitos, né, visando aumento de produtividade e qualidade, novos produtos e as melhorias internas em tecnologia que temos feito, né? E aí, ao longo do ano, nós fazemos as aprovações periódicas para fazer os investimentos e manter aí os níveis que a gente vem praticando nos últimos anos. Então, abrimos agora a sessão de perguntas e respostas e aguardamos os questionamentos dos senhores. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. A nossa primeira pergunta vem de Victor Mizusaki, do Bradesco BBI. Por favor, senhor Victor, pode prosseguir. Oi, boa tarde, parabéns pelo resultado do primeiro TRI. Eu tenho duas perguntas.
A primeira, se vocês puderem comentar um pouco, dar um pouco mais de detalhes sobre o resultado da malha argentina, né, que a gente, olhando pela nota explicativa, a gente vê um crescimento bem forte de receita. Vocês mostraram um pouco, né, como é que está a produção de leves e pesados, mas se vocês puderem comentar um pouco especificamente no caso da malha, né, como que foi preço versus volume nesse mercado, e se isso é sustentável ao longo de 2021, dado o cenário de falta de componentes. E a segunda pergunta, dado essa recuperação de rentabilidade da empresa, como que está o plano de vocês para CAPEX e investimento em P&D para 2021? Obrigado. Bom dia, Vitor. Daniel falando, tá? Daniel Brasil falando. Vou falar sobre as vendas Argentina, faturamento. A gente tem a nossa unidade de válvulas em Rafaela e a gente também tem o nosso centro de distribuição do aftermarket em Buenos Aires, tá? Então, tem um benefício nessa receita. A nossa planta de Rafaela de válvulas, grande participação dela no faturamento é para o mercado de exportação e para a linha pesada. Então, são válvulas para motores de caminhões, né? Ou seja, motores pesados. E como a gente viu ali no slide do mercado automotivo Europa e Norte América, a gente teve um grande crescimento nesse mercado. Então, teve um benefício desse faturamento e também uma recuperação do aftermarket. Então, isso é o que explica essa receita superior do mercado, no caso da Argentina, tá? E aí, a sua segunda pergunta, você comentou de CAPEX e investimento em P&D. Se o Daniel Camargo puder comentar sobre esse item, a gente tem, o que está apresentado aqui é o primeiro trimestre, né? Então a gente tem aí ao longo de 2021 para ter esse desenvolvimento aí, ou seja, esse investimento. Então, se você puder comentar, Daniel Camargo, por favor. Sim, Daniel Brasil, respondendo a pergunta, mostrando o número, né, nós temos um CAPEX aprovado, né, de 73,3 milhões, e em relação a desenvolvimento e tecnologia, o que tem ali dentro é o mesmo percentual, em linha com o que vem acontecendo, o que vem sendo investido nos últimos períodos. Ótimo, obrigado. Lembrando que para realizar perguntas, basta digitar *1. Novamente, lembrando que para realizar perguntas, basta digitar *1. A nossa próxima pergunta vem de Jonathan Coutras, do JP Morgan. Por favor, Jonathan, pode prosseguir. Oi, boa tarde, pessoal. Obrigado pela pergunta e parabéns pelos resultados excelentes. Duas perguntas do meu lado. A primeira é como vocês veem, né, a margem bruta dos próximos trimestres, considerando essa pressão de materiais. Isso vocês veem está no pico, né, agora mesmo. E segundo plano, né, se tivesse algum update, né, da falta de semicondutores, né, como vocês estão vendo as OEMs recuperarem, né, esse componente, e se eles afetam vocês em qualquer linha de negócio, né, diretamente. Obrigado. Bom, Jonathan, Daniel falando aqui, tá? Daniel Brasil falando. Com relação às margens, você mesmo salientou aí, ou seja, a pressão de materiais acontecendo. Então, a gente teve essa margem do primeiro trimestre, uma margem muito boa. E a gente tem a questão dos contratos com os clientes, ou seja, com relação a repasse de matéria-prima. Então, para ter essa sequência, ou seja, tentar, né, manter, na verdade, essa sequência, mas é complicado ter esse futuro, você não consegue ter essa previsão devido a todo esse
esse aumento que tem ocorrido, tá? Então, realmente é bem complicado para ter essa manutenção, tá? Então, porém, o que tem se trabalhado, e às vezes tem a questão do timing desses acordos, né? Então, você tem essa pressão aí sempre em cima da Mali Metal Leve com relação a isso, tá? Com relação aos semicondutores, a gente tem visto algumas montadoras tendo que parar, tendo que antecipar férias coletivas, e, obviamente, com a redução da produção de veículos, isso vai impactar na Mali, né? Então, mais ou menos, dependendo da montadora, se a gente está mais exposto ou não a determinada montadora. Porém, o que vem acontecendo, ou seja, eles têm trabalhado para frete aéreo, trazer esses componentes para tentar ao máximo manter a produção rodando. Eu comentei sobre o estoque no início, e o estoque ele continua baixo, então... ou seja, não estão conseguindo repor o estoque, mas pelo menos acompanhando a venda diária que está acontecendo, tá? Então, ao momento que alguma montadora para mais, você acaba tendo uma mudança de market share, né? Tem algumas montadoras que conseguem rodar mais e tem ganhado market share, aí nesse ano de 2021. Se eu respondi a sua pergunta, hein? Não, perfeito. Obrigado. Ok. Mais uma vez, para realizar perguntas, basta digitar *1. Não havendo novas perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Daniel Camargo para as considerações finais. Por favor, Sr. Daniel Camargo, pode prosseguir. Muito obrigado a todos, permaneçam em segurança e saudáveis e até a nossa próxima teleconferência. Obrigado. A audioconferência da Mali Metal Leve está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia, boa tarde, né? E obrigado por usarem a Chorus Call. Podem se desconectar agora.